Vocês estão felizes? Que maravilha! O pastor de vocês é uma bênção, só que não crie nada dessa expectativa, não. O Wilder é muito melhor, e ele voltou para o Acre queimando e falando: Manu, tem um povo lá em Pinda que realmente ama Jesus. E eu falei: eu quero conhecer esse povo. Amém? E é muito reflexo dos pastores. E hoje, como o Mineiro falou e a Janete também, que eu pude perceber o quanto Jesus tem cuidado dessa cidade através da vida deles, da família, da Paloma, do Davi, da Janete, do Mineiro. Como eu fiquei feliz em ter esse tempo mais próximo com eles. E me senti muito honrado. E a minha alegria maior é porque dessa vez a mulher mais linda do Acre estava comigo, minha esposa. Ela é mogiana, ela é daqui da região, mas ela foi levar lá no Acre comigo, há 12 anos atrás, o nosso amor aqui. E lá começamos uma igreja, e esse ano foi um ano tão especial, porque foi a nossa fusão, e nós somos agora lá Poema também, família com vocês, Poema Acre. E eu estou mais feliz ainda que meu filho, João, está aqui com a gente, meu acriano, de verdade, genuíno acriano, nasceu lá no Acre, e gosta do Acre que vocês não imaginam. Eu falei: e aí, filho, olha que como é bonito Pinda, vamos mudar para cá? Ele falou: não, ali ele ama o Acre. Eu falei: e se Jesus falar? Ele: só se Jesus falar. Eu falei: é crente. Tá certo. E essa noite eu quero ministrar algo com vocês. E eu orei a Deus essa semana inteira, porque eu falei: Senhor, para mim, o momento em que a gente sobe numa plataforma ou em qualquer outro lugar para anunciar a palavra, há sobre as nossas vidas uma responsabilidade em fazer com que pessoas ouçam aquilo que Jesus tem comunicado aos corações de uma maneira codificada, para que nós possamos levar a mensagem sem atrapalhá-la. Eu falo que se todo pastor, todo pregador da palavra descobrisse que o nosso maior ministério é não atrapalhar o Espírito Santo, nós só deixaríamos fluir aquilo que Deus já está fazendo nesse lugar. E ao chegar aqui, eu falei: Deus, me faz perceber aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, para que eu não atrapalhe nada. E ao entrar aqui foi muito forte a sensação de rompimento. Deus, Ele quer ativar corações. E, queridos, eu não tenho muito esse lance do virada do ano. Eu acho que Deus, Ele já quer fazer com que nós venhamos viver um rompimento hoje. Não precisa esperar o dia 31 para o dia 1º para você começar a experimentar coisas novas. Eu creio que Deus já vai fazer você experimentar coisas novas hoje, se você abrir teu coração. E essa palavra de rompimento, ela veio ao meu coração através de Marcos, capítulo 2. Queridos, e eu estava conversando com o Mineiro, com a Pri, com a Janete, e tem algo que é forte demais, porque a nossa dependência, ela tem que estar no Senhor a todo tempo. E é interessante que nem uma semana antes de vir para cá, tem uma canção que ela é perigosa demais, querido. Eu estava arrumando as minhas coisas e cantando aquela música do Drops, né, que todo mundo canta agora. É Ele, por meio dele, perdendo tudo e por amor e com alegria. Queridos, passou 2 minutos eu saindo da porta,
caiu o meu notebook, caiu de quina assim e trincou na véspera da viagem. E eu confesso que minha alegria acabou. Falei, Deus, que sem vergonha. Estava cantando até agora. Eu falei, eu vou viajar, como que eu vou viajar sem o notebook? Minhas ministrações, meus esboços, todas as coisas. E Deus falou, é assim, dependa sempre de mim. Então hoje eu estou no modo antigo, do papelzinho, e glória a Deus. Vocês estão felizes? Jesus, depois de viajar a Cafarnaum, ele está começando o ministério público dele de uma maneira sobrenatural, e todo mundo já está notando Jesus. E de uma maneira tão impressionante que quando ele passa por aquela região, o povo já começa a seguir em multidões. E no capítulo 2, versículo de 1 a 12, conta uma história, e eu quero compartilhar essa história com vocês. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, obrigado, meu amigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniam ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E naquele momento, como Jesus sabia em espírito o que eles estavam pensando, lhes disse, por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, pega a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e imediatamente pegou a maca imediatamente e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Até aqui. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vamos ver uma história que fala muito claro sobre um rompimento e sobre uma cura de uma paralisia. Alguém impossibilitado de viver aquilo que a natureza projetada de Deus queria que ele vivesse, o plano original de Deus. Mas alguma coisa aconteceu e a Bíblia não explica, mas aquele homem não podia desenvolver o que é natural do ser humano, ele não podia correr como todos, ele não podia caminhar como todos. E isso tem uma conotação espiritual para que, quando a gente começa a analisar esse texto, em relação à paralisia de uma outra forma. Talvez nós vemos aqui 4 figuras centrais nesse texto. Nós vemos Jesus e a sua autoridade exalada através da sua palavra. Nós vemos um paralítico, nós vemos 4 amigos e pessoas que levam o paralítico e também uma multidão. E todas elas têm uma representação importante para nós essa noite. E que o Espírito conduza as coisas para que a gente possa, para que nós possamos entender que às vezes, espiritualmente,
às vezes, pessoalmente, na nossa família, trabalho, sonhos, nós estamos também paralisados. Alguma coisa aconteceu que nós não conseguimos desenvolver a vida da mesma forma que queríamos desenvolver ou sabíamos que Deus espera de nós. Isso é muito grave, querido, porque se Deus nos chamou para algo, por que nós não estamos vivendo isso ainda? Se Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu uma nova vida, por que nós não estamos correndo como deveríamos correr espiritualmente? Por que nós não estamos vivendo as plenitudes, ou a plenitude de Deus, de diversas maneiras Por que a minha família, ela não está do jeito que um dia Deus falou comigo que estaria? Por que eu não estou desenvolvendo no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na igreja? Por que eu não estou feliz totalmente? Então essa paralisia, ela impedia esse homem de viver da maneira que ele poderia viver. Só que o fim das coisas não é igual ao começo delas. E ao final desse texto você vê um homem saindo, carregando o sinal da paralisia, e aquele lugar que foi o lugar de paralisia, hoje era um sinal de transformação e cura. E o mesmo Deus que estava operando nessa manhã, nesse contexto, Ele opera entre nós até hoje. E como nós nos deparamos com esses elementos do texto? Se Deus está aqui, e a sua palavra está sendo anunciada, como na casa onde ele estava anunciando a palavra, se nós estamos paralisados, e não conseguimos romper, o que precisamos ajustar para desfrutar então de uma vida abundante, como a palavra nos diz? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Marcos, nos 10 primeiros capítulos, chama muita atenção, porque Marcos ele vai falar quase 40 vezes a palavra multidão. E todas as vezes que Marcos cita multidão, ele cita com uma conotação de impedimento, de pessoas que impedem o avanço de outras coisas. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que aquele paralítico, ele sabe que Jesus estava ali pregando e que a paralisia dele poderia ser revertida ou curada ao entender que ao chegar nele, tudo poderia mudar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para romper é ajustar a nossa visão e propósito. Porque se nós entendermos Atos capítulo 3, nós vamos ver também que outro paralítico era levado por outros amigos ou pessoas conhecidas. Só que aquele paralítico, mesmo sabendo que o templo era o lugar que representava a presença de Deus, a presença de Deus não era o que atraía aquele paralítico. E quando a presença de Deus não é o fator que atrai, aquele paralítico não buscava e não era transformado. E nós vemos em Atos 3 que ele era levado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Para quê? Para pedir esmola. Quando nós estamos paralisados, mas não entendemos e não focamos a nossa visão para aquele que pode nos transformar, nos curar,
mudar a nossa história, nós nos contentamos em ficar apenas perto dele, desfrutando de esmolas que vão nos dando. Eu venho um dia no culto e sinto um arrepio, um chu, um ei. E volto para casa chorando, mas segunda-feira está tudo normal, como sempre teve, e eu continuo paralisado. Sabe por quê? Porque talvez nós não entendemos que de dentro daquela casa está saindo a palavra que pode mudar a minha vida, porque ela está vindo da boca de Deus. Jesus está falando ali. E é interessante que em Atos 3, aquele paralítico era levado apenas à porta do templo, e eu quero já dar a primeira chacoalhada em nós. E eu sempre que vou pregar esse Atos 3, eu falo, por quê? Todos os dias ele estava à porta do templo. Por quê que ele não entrava no lugar onde representa a presença? O templo representava o lugar da presença. E por que a paralisia só chegava até a porta? Por que aqueles amigos só levavam até a porta e nunca entravam? Você já parou para perguntar isso para Deus? Eu falei, Deus, por quê? Sabe por quê, querido? Quando nós estamos paralisados, mas não ajustamos a nossa visão e o nosso propósito, nós nos satisfazemos com as migalhas que vêm de dentro do templo. Mas ainda a nossa outra mão está livre para receber daquilo que o mundo pode nos dar. E deixa eu te falar, lugar de paralisia em que você quer se beneficiar das coisas de Deus e das coisas do mundo, vai fazer que no dia seguinte você continue paralítico dependendo de esmola. Mas nós ouvimos falar de um paralítico que falou assim, ei, dali daquela casa está vindo uma palavra que pode mudar a minha vida. Eu quero ir lá. Eu não quero a porta, eu não quero as esmolas, eu não quero receber apenas de conta-gotas. Eu quero Ele, eu quero Ele, eu quero Ele, porque a minha vida precisa ser transformada. Uma outra figura representativa nessa história são os 4 amigos. E os 4 amigos, eles tinham um impedimento chamado multidão. Multidão representa para mim e para você essa noite tudo aquilo que nos impede, que coloca entre nós e a palavra de transformação que está sendo liberada por Ele. Eu e você, todos nós aqui, nós enfrentamos multidões que nos impedem, ou tentam nos impedir, de estar no lugar. E eu fico olhando para aqueles 4 homens, quando a Bíblia nos afirma no começo do texto, que já tinha tanta gente que não tinha como acessar a porta de entrada. A porta de entrada era o lugar comum da casa. E é interessante que a Bíblia vai nos contando sobre a multidão que estava perto de Jesus, mas não era transformada por Jesus. Porque nem sempre a multidão perto de Jesus significava pessoas que entendiam quem Ele era. Haja vista aquela mulher do fluxo de sangue, presta atenção nisso. A Bíblia também fala que uma multidão cercava, verdade? Mas de repente uma mulher que olhava para ele e falava, se eu só tocar a orla da veste dele, eu serei curada. E o que ela faz? Ela enfrenta uma multidão. Querido, essa noite é noite de enfrentar as multidões que nos impedem de chegar até Ele. E a hora que ela enfrenta a multidão,
vai desviando aqui, daqui a pouco ela toca. O que ele pergunta? Quem me tocou? E olha que interessante, como a palavra nos dá subsídio para entender que Jesus não olha para a multidão como aprovação. Pessoas chegam tão perto, mas ao mesmo tempo estão tão longe. Porque ele fala assim, alguém me tocou. E é incoerente até o ponto dos discípulos. E não fiquem bravinhos com aqueles discípulos, porque talvez eu e você pensaria a mesma coisa. O discípulo fala assim, mestre, como assim quem te tocou? Uma multidão toca em você. E ele fala assim, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Agora presta atenção. Há uma inferência, se nós colocarmos e fazermos aqui, realizarmos um paralelo a esse texto. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a multidão esbarra em mim, mas essa mulher me tocou de verdade. Às vezes nós estamos perto, mas estamos esbarrando em Jesus. Mas existe aqueles que vão entender quem Ele é e intencionalmente se aproximarão dEle. Não como uma multidão que vai sendo levada como qualquer outro, mas olha para Ele e sabe que Ele carrega, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então aqueles 4 homens olham e falam assim, você quer ir até Ele? E ele deve ter falado, eu preciso ir até Ele, mas uma multidão me impede. E, quem sabe, um deles falou assim, eu tenho um plano. Todo mundo está na porta. Olha o telhado. O telhado está vazio. Ah, querido, você está querendo viver uma vida de rompimento, mas você não quer sair do teu lugar de segurança. Você quer continuar fazendo as mesmas coisas. Só que o caminho para que você viva o sobrenatural de Deus não vai ser alcançado você fazendo as mesmas coisas no teu lugar de segurança, porque nesse lugar uma multidão está te afastando dele. Começa a buscar novos caminhos, começa a plantar novas sementes. Se você orava um pouco, ore mais. Se você se consagrava um pouco, se consagre mais. Se você gostava de viver dessa maneira somente, entenda que para que a tua vida seja transformada, vale a pena romper, querido. Eu estava falando com um mineiro hoje, com a Janete, e eu quero testemunhar para vocês algo. Nós morávamos no Peru, numa cidade chamada Arequipa. Alguém já visitou Arequipa, Cusco? Aí, algumas pessoas. E nós morávamos lá e estávamos num período de muito frio nas montanhas. E eu e Priscila, nós começamos, mais uma equipe, começamos a fazer um trabalho nas montanhas peruanas, até que um casebre, uma casinha de palha, com uma portinha de madeira, nos chamou a atenção da prima e esposa. E ali nós começamos a fazer um trabalho de evangelístico num casal de 90 anos, mais ou menos. Irmã Marta e seu Gregory, o nome deles. Viviam sozinhos, debilitado. A cama dela era um monte de pedra com uma palha, com palhas em cima assim. E ele muito velhinho, mas um amor de pessoa. E começou dia após dia, toda semana a Pri ia lá com as pessoas.
E certa vez a irmã Ana Marta, quando a Priscila foi lá visitar, ela estava quase morrendo, com dor nas costas, provavelmente pulmão, e ela estava deitada, não conseguia fazer nada, e a Priscila, ela ficou muito movida com aquilo. Quando ela chegou em casa, eu tinha ficado em casa com o João estava dormindo, não dava para ele subir as montanhas, porque ele era muito novinho e estava muito frio. E ela falou assim para mim: Manu, a gente precisa fazer alguma coisa por aquela mulher, senão ela não passa dessa noite. Eu estou com medo dela morrer e a gente precisa fazer algo. E, querido, a gente não tinha muito tempo que tinha chegado no Peru ainda. Eu nem falava ainda fluente o espanhol. E lá não tem o SUS, não tem o Sistema Único de Saúde. Toda a parte médica é paga. E a montanha que nós estávamos não chegava ambulância, não chegava carro. Tinha que descer num táxi e subir andando. E eu lembro que nós morávamos numa avenida chamada Avenida Peru. E eu saí nessa avenida e achei uma clínica hospitalar. E eu entrei lá e eu lembro que eu comecei a falar um portunhol mais arrastado do que tudo, só que eu falava para o médico: você precisa ir amanhã comigo, porque senão uma mulher que nós estamos cuidando, ela vai morrer. Se deixar para depois, ela não vai aguentar. E como nós vamos carregar um peso, sabendo que nós poderíamos fazer alguma coisa, e ela vai morrer. E eu comecei a falar: e ela vai morrer, e ela vai morrer. Chegou uma hora que ele falou: tá bom, eu vou amanhã. Você vem com um táxi aqui, me pega aqui na clínica e nós vamos. E a Pri ficou, naquele dia, antes dela ir embora, ela falou: irmã Ana Marta, posso orar com vocês? E foi feita uma oração naquele lugar. E a Pri veio embora e fez tudo que eu falei para vocês. No outro dia de manhã, vai lá o táxi, para no começo do morro, eles sobem andando até a casa. E a hora que a Pri bate na porta, chamando o seu Gregory para abrir, já ansiosa, aflita, eis que quem abre a porta? Irmã Ana Marta. Ela abre a porta: irmanita. Aleluia agora, mas na hora foi, meu Deus, o médico. A Priscila falou: é ela. Eu falei: misericórdia, ela vai me matar, ele vai me matar. Aí, entra, irmã. E o médico foi entrando, não entendendo nada, por causa do meu desespero. Queridos, ela falou assim para a Priscila: irmã, ontem, depois que vocês oraram, vocês foram embora, e um homem todo de branco entrou em casa. Foi vocês que mandaram ele vir? Porque ele sentou do lado da minha cama, segurou a minha mão e ficou comigo, e eu dormi. E quando eu acordei, eu já não estava sentindo mais dor. Eu falei para o médico: perdeu, playboy. O médico dos médicos chegou antes de você. Aleluia. Pode aplaudir, se for para aplaudir, aplauda o Senhor, querido. O mesmo Deus que opera, Ele está aqui, mas talvez uma multidão está te impedindo de chegar. E você tem que buscar novos lugares. E deixa eu falar, o teu lugar não está no plano natural, o teu lugar está em lugares mais altos. Você vai ter que subir em lugares mais altos, você vai ter que alcançar lugares mais altos. Saia do senso comum, saia da multidão, não tente na força do teu braço querer romper essa multidão. Olhe e saiba que há lugares mais altos que não estão acessados e nem são impedidos para que você alcance. E aqueles 4 foram lá.
E Jesus falava outra coisa ao meu coração. Não basta novos lugares, mas você tem que saber onde Ele está. Jesus, tu estás nessa canção? Tu estás nesse lugar, Senhor? Queridos, imagina se eles abrissem o buraco e pulassem na sala, ou na cozinha, eles olhassem e falavam, já era. Colocamos ele no lugar errado, acabou os sonhos. Mas eu tenho meu fantástico mundo de Bob, bíblico. E eu acho que eles subiram no telhado e ficarei por aqui. Está ouvindo a voz dele? Ele está mais aqui. Eu sinto o perfume dele. A voz dele é como de muitas águas. Ele está falando daqui, aqui. É o lugar que ele está. Será que ele está nesse relacionamento? Será que ele está nesse trabalho? Será que ele está nessa proposta? Ouça a voz dele. A voz dele é inconfundível. O detector da presença dele é quando o teu coração começa Ele está aqui, é aqui que Ele está. Ali era meu coração enganoso, ali era a minha vontade da carne, mas aqui, ouça a voz dele, é aqui. E naquela época, o telhado não era de alvenaria ou de telha de amianto, nem galvanizada, eram palhas entrelaçadas com barro, como uma argila. E eu imagino aqueles 4 homens começando e fazendo um barulho, e Jesus falando, e uma areinha caindo de lá de cima, e a turma, ei, quem que está aí? Quando você começa a romper, você vai começar a incomodar. Nem todos vão aprovar o teu processo de rompimento. Nem todos vão aplaudir quando você começar a fazer barulho para romper. Quando você começar a incomodar os outros para romper. Então não espere a aprovação da tua família, não espere a aprovação dos teus amigos, não espere a aprovação das outras pessoas. Às vezes o teu processo de rompimento vai causar incômodos em muito, mas cada vez que você rompe, a voz dele se torna mais nítida. Você vai começar a olhar e vai saber, ele está aqui, ele está aqui. Não pare, não pare, não pare, não pare. Uou! Eu imagino quando ele abriu assim e viu. E o paralítico falou, é ele. É ele. É ele. Talvez o teu telhado é uma falta de perdão, querido. E você vai ter que começar a cavar. E à medida que você vai vendo ele, o teu coração vai sendo impulsionado a abrir mais. Quando você começar a falar, Deus, eu preciso perdoar, o rosto dele vai começar a aparecer no meio disso. E você vai começar mais. Mas sabe o que é mais louco de tudo isso? Deus vai te levantar pessoas para te ajudar a estar aos pés do Senhor.
Para mim, sabe o que chama a maca e as cordas descendo do telhado? Igreja. Igreja. A igreja são as 4 mãos que vão descendo o paralítico até os pés de Jesus. Porque a igreja não quer glória própria. A igreja não quer status para ela. A igreja quer levar pessoas aos pés de Jesus. Então eu não estou falando desse prédio, eu não estou falando do mineiro. Eu estou falando de mim e de você. Nós temos que ser pessoas que vai descer os paralíticos aos pés de Jesus. E a Bíblia fala... no versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, olha só que jogo de palavras maravilhoso nesse texto. Jesus viu a fé do paralítico, segundo o texto? Não, queridos. Eu vou ler de novo. Baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, sabe o que é ser igreja? É você agir com fé e Deus operar no próximo. É você não receber aquilo que merecia, que você achava que merecia. É outros ganharem. Mas Jesus vai ver a tua fé. Igreja é isso, querido. Igreja é para que outros possam viver. Vale a pena morrer. Muitas vezes você é um dos braços que está descendo corda para outros. Mas em algum momento você pode ser o que está parado, precisando da igreja descer essas cordas. E quando ele olhou e viu tudo, ele começou a lidar com a paralisia. E é interessante que Jesus, ele não cura primeiro a paralisia. Jesus, ele perdoa pecados. Ah, como isso nos ensina, querido. Que o que tem afetado o nosso desenvolvimento exterior são coisas interiores que ninguém vê, mas Ele vê. Todo mundo olha e vê que você não está correndo como deveria correr, mas só Jesus olha o teu interior e Ele fala, é aí que eu vou curar, é o teu coração que eu quero curar. É o teu interior que eu quero curar essa noite. Porque você está paralisado, porque o teu interior não está bem. Você não consegue mais sonhar. Você não consegue mais romper. E essa noite Jesus quer curar pessoas aqui. Há uma palavra que tem falado tanto ao meu coração há anos, que é a assedia.
assedia a preguiça da alma, a paralisia da alma. Você ama Jesus, sabe quem Ele é, mas já não consegue mais orar, já não consegue mais ler, já não consegue, não tem forças. Só que Deus te trouxe a uma maca chamada Poema Pinda. Uou! E saiba que essa noite tem pessoas que ouviram onde Ele está e tem abaixado a maca para que você toque nele, ou seja tocado por Ele. E os fariseus falam assim, mas por que Ele está fazendo isso? Quem é Ele para perdoar pecados? E Ele fala, ei, fariseu, querido, representa a visão religiosa. Aí Jesus, para terminar, ele ajusta o maior valor que Ele tem, de cura. Ele fala, o que seria mais fácil? Curar o enfermo ou perdoar pecados? Mas, para que vocês saibam que eu tenho poder também para curar os enfermos, levanta desse leito. Presta atenção no que eu vou dizer. O teu interior é curado para você conectar-se com Deus. O teu exterior é tocado por Deus para que você testemunhe da glória dele aos homens. Você entendeu isso, querido? Jesus está curando o teu interior para você se relacionar novamente com Ele. E Ele está tocando no teu exterior para ser e servir de testemunho para a glória dEle. Eu quero orar com você, querido. Eu não vou passar do horário porque eu quero voltar aqui em Pinda. E geralmente o pastor, quando passa na primeira vez, não volta mais. Se o Ministério de Adoração quiser subir, fica à vontade. Sabe, queridos, numa mesa com o mineiro, e com a Janete, eu já descobri coisas tão lindas em Deus na vida deles. E muitas coisas muito parecidas comigo. Quando eu estava ali, eu falei assim, Senhor, não fala para eu fazer apelo hoje, por favor. Ele falou, porque a multidão está te apertando, filho. A multidão está te impedindo de crer. Você está olhando para o espaço físico, você está olhando para o calor, para o incômodo. Mas você vai ensinar a igreja a buscar novos lugares hoje. Olhar para Deus, tirando do lugar de segurança humana. Então eu queria que você se colocasse de pé, querido, se você puder. E eu quero falar só com você, que de alguma maneira, em alguma área, em algum momento da sua vida, tem se sentido paralisado. Você pode continuar aí como uma multidão, ouvindo as palavras dele, não as minhas. Mas você pode
encontrar novos lugares. Queridos, e eu vou falar que tem pessoas, e não tem nada místico e não tem nada poderoso em você vir à frente. Você pode sim receber da onde você está, mas aonde você está é o lugar comum para você. É o teu lugar de segurança, porque ninguém vai te ver, ninguém vai saber, você não vai incomodar ninguém. Então eu queria falar para você, você tem um lugar no meio da multidão, mas você tem o telhado de Deus. Faça algo diferente hoje. E se você quiser vir aqui à frente, você vem, querido. Mas acha esse lugar no meio do telhado, cave aí esse lugar. Escuta Jesus falando, escuta Jesus falando. Ele quer te tirar do lugar de paralisia e te curar. Uou! Comece a orar, não espere a minha oração, não espere a minha oração. Não espere a minha oração, ei! Talvez o teu lugar hoje vai ser se ajoelhando. Talvez o seu lugar vai ser abraçando alguém. Talvez o seu lugar vai ser, não sei. Não espere a minha oração, querido. É você que vai abrir esse lugar.